Amados, esse livro que eu tenho aqui nas minhas mãos é o livro Confiança Cega, do autor cristão Brennan Manning, e é certamente um dos livros assim mais interessantes que eu já tive a oportunidade de ler. Esse livro trata sobre a confiança em diversos aspectos, né, em diversos textos bíblicos diferentes, em diversos momentos da palavra. E ele tem algumas ilustrações também muito boas, né? Ao longo do livro, o autor vai contando alguns relatos e são relatos assim que você lê e você para, fica pensativo. E um deles eu quero compartilhar aqui com você. Ele conta nesse livro que certa vez um homem ouviu falar a respeito de uma mulher de Deus que era tremendamente usada por ele para cuidar de crianças órfãs e que fazia assim um trabalho extraordinário. Aquele homem então decide se deslocar, viajar uma longa distância para conhecer aquela mulher. E ele então prepara suas coisinhas e faz aquela viagem. Ele viaja durante dias, e até chegar então à cidade onde aquela mulher morava e onde ela fazia o seu trabalho. E aquele homem consegue encontrar com ela. E quando ele encontra com aquela mulher, ele expressa para ela toda a sua admiração e ele conclui toda aquela conversa fazendo um pedido para ela. Ele chega para ela e diz assim: irmã, eu gostaria que você fizesse uma oração por mim. Eu gostaria que você orasse por mim para que eu tivesse essa mesma certeza e todo esse conhecimento que você tem sobre o que Deus vai fazer. E aí ele vai pedindo aquela mulher para fazer oração e ela vai fazendo perguntas para ele. Fala: olha, descreve melhor a oração que você quer que eu faça por você. Aí ele começa a dizer: não, é porque você é tão usada por Deus, mas tão usada por Deus, que eu gostaria que você orasse por mim para que eu tivesse também essa mesma certeza que você tem, esse conhecimento, porque você sabe o que Deus vai fazer depois, você tem certezas, você sabe o tempo inteiro o que é que vai acontecer, e eu quero que você ore por mim para que eu tenha também essa certeza de que depois Deus vai fazer tal coisa e tal, e ele vai tentando expressar para a mulher aquilo. Ela olha para ele e ela faz a seguinte indagação para ele: olha, você está achando que eu entendo tudo, é isso que você quer dizer? E aí aquele homem: isso, era essa palavra que eu estava procurando. Você entende tudo, você o tempo inteiro você tem o entendimento de que as coisas estão acontecendo e tal, e você entende, eu quero ter esse entendimento. E aí ela dá uma resposta surpreendente para aquele homem. Ela vira para aquele homem e fala assim: olha, infelizmente, o que você está pedindo eu não posso fazer por você. Eu não vou fazer essa oração por você. Aquele homem ficou revoltado, né? Aquele homem olhou e falou assim: poxa, eu viajei uma distância enorme durante dias para vir encontrar com você aqui, para fazer esse pedido a você, e você simplesmente vai me negar. E aí ela responde para ele dizendo o seguinte: olha, eu vou negar isso para você, sabe? Porque isso que você está me pedindo, eu não tenho. E aí aquele homem olhou e ele se questionou: poxa, uma mulher de Deus tão usada, como assim? Ela falou assim: olha, entenda uma coisa, você está achando que eu entendo tudo que Deus faz o tempo inteiro, só que não. Muitos momentos eu não entendo o que está acontecendo, muitos momentos eu não entendo por que Deus age de certas maneiras, eu não tenho a resposta para todos os porquês o tempo inteiro. Não é todo momento que eu entendo o que acontece. E eu não posso orar por você para que você tenha isso, porque você está acreditando que eu tenho, mas na verdade eu não tenho. Eu não tenho esse entendimento que você está achando. O que eu tenho é uma outra coisa, chamada confiança. Quando eu não entendo, eu confio. Todo o tempo eu confio no Senhor. Mesmo quando tudo que acontece ao meu redor foge totalmente às minhas expectativas. Quando tudo parece estar acontecendo ao contrário, eu não estou entendendo nada, eu confio. Se você quiser que eu ore por você para que você tenha essa confiança, eu posso orar. Agora, esse entendimento que você supõe que eu não posso orar porque eu não tenho esse entendimento. Essa história foi uma história que me marcou muito. E no último domingo, nós recebemos ali na nossa igreja uma palavra que está lá em Zacarias capítulo 2, versículo 1 até o 5, que falava sobre um homem
que tinha um cordel de medir nas mãos. Uma visão de Zacarias onde ele vê um homem que tem ali um cordel. Se você assistir a palavra do último domingo, você vai ver ali que eu levei para a igreja um cordel que uma irmã da nossa igreja preparou, a irmã Andréia, né? Preparou ali um cordel onde eu mostrei para a igreja o que que era. O cordel nada mais era do que uma espécie de trena daquele tempo, né? O cordel servia para medir. E aquele homem ele tinha um cordel nas mãos para medir Jerusalém, para medir os muros. E aquele ato de medir era um ato comum para quem estava envolvido numa obra, numa incumbência grandiosa como aquela, porque quando você mede, você toma para si o controle. Quando você mede, você tem ali certas certezas, seria escorrer redundante isso, mas você entendeu? De que do que vai acontecer hoje, do que vai acontecer amanhã, do que vai acontecer depois. O que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu tenho que fazer depois para que tal coisa aconteça. Ou seja, aquele homem ele estava ali com o cordel na mão, não apenas para tirar medidas, mas para tentar controlar as coisas, para projetar o que vai acontecer e ter certas certezas, usando aí a redundância de novo, né? E eu falava naquela pregação que hoje em dia nós não usamos cordel mais, nós usamos trena, nós usamos outros meios de ter controle de certas coisas. E eu tô até aqui com essa trena na mão para ilustrar. E eu trago aqui uma outra coisa que o autor fala nesse livro que eu citei, que é o seguinte: nós temos um ídolo no nosso coração que muitas das vezes nos impede de confiar em Deus. Esse ídolo se chama segurança. Segurança de que tudo esteja sempre ao nosso controle. Ou seja, a gente pega as nossas trenas espirituais, as nossas medidas espirituais, as nossas expectativas humanas e a gente sai medindo para saber se eu posso realmente crer naquilo ou não, e a gente vai fazendo certas medidas para ver se aquilo faz sentido ou não. Só que Deus não trabalha com os nossos sentidos. Deus não trabalha com nossas expectativas. Ele trabalha com os planos dele. E muitas das vezes as nossas trenas espirituais, usa aqui essa linguagem para ilustrar isso, elas não dão conta. Elas não dão conta. E aí a gente se depara como aquela mulher da ilustração que eu contei. Ela não entende muitas das vezes o que Deus faz, mas ela confia. Quando nós tomamos uma atitude como aquela, a gente pega as nossas trenas e coloca ela de lado. E ao invés da trena, eu tomo a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela não nos fala, muitas das vezes, o que é que vai acontecer amanhã, mas ela traz para nós promessas de cuidado. Eu não tenho a segurança, muitas das vezes, do que vai acontecer amanhã, do que vai acontecer depois de amanhã, mas eu sei em todo o tempo de uma coisa: Deus está no controle de tudo. Confiança significa se entregar, né? Eu penso que quando a gente fala sobre confiar em Deus, significa também a gente abrir mão desse senso de querer controlar tudo. Senhor, eu quero ter o controle de absolutamente tudo na minha vida. Saiba de uma coisa, é impossível querer servir ao Deus segurança, ao ídolo controle o tempo inteiro e viver na dependência de Deus. Porque viver na dependência de Deus envolve, em muitos momentos, chegar nos limites. Eu sempre trago à memória o texto do primeiro milagre de Jesus, quando o vinho do casamento acaba em Caná da Galileia, e aí então ele transforma a água em vinho naquela festa. Ele poderia transformar a água em vinho em qualquer outro momento. O vinho está acabando, transformar. Ou de repente já está na metade e transformar. Ou de repente no começo da festa tem vinho à beça lá e ele pega a água e transforma em vinho. Só que o texto nos mostra que Jesus espera o vinho acabar. Ele espera que os trabalhadores da festa percam o controle totalmente. E então ele age. Esse texto me ensina muito sobre confiar em Deus, porque o controle se perdeu. A medida que foi tirada, ela foi ultrapassada. Eu medi que as coisas chegariam naquele minuto de uma tal maneira. Só que chegou lá e foi tudo diferente. E então Deus age de uma outra forma. Eu deixo essa palavra para você para te destacar uma coisa. Isso serve para mim, serve para minha esposa, serve para minha família, serve para você, para sua família, para todos que me assistem nesse momento.
Digo de novo, um dos maiores ídolos que ocupa o coração do ser humano se chama segurança. Muitas das vezes nós queremos servir muito mais à segurança do que ao Deus Todo-Poderoso. Não queira buscar esse ídolo segurança. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Quando você se deparar com momentos onde tudo parece estar estranho e totalmente fora do seu controle, se você está debaixo de uma palavra, apenas confie. Apenas confie. Confiança e crendo que o futuro prometido por Deus, Ele é quem garante que Ele vai guardar, que Ele vai fazer, que Ele vai realizar. Em Zacarias capítulo 2, do versículo 1 até o 5, o Senhor faz exatamente isso. Aquele homem com o cordel na mão sai em direção a Jerusalém para medir a cidade. E um anjo vem, encontra um outro anjo e dá uma palavra. Corra na direção daquele jovem, impeça-o de fazer aquilo e declare para ele: a cidade vai ser cheia de gente, vai ser cheia de animais, e o Senhor manda dizer que ele, o Senhor, será a muralha de fogo ao redor da cidade, ou seja, é o Senhor que vai garantir a segurança disso tudo que está sendo declarado aqui agora. Ou seja, o que ele queria dizer com isso, né? Joga o cordel fora. Não confie, não deposite sua segurança, sua confiança nas muralhas físicas, nas coisas humanas, nas coisas dessa terra. Confie no Senhor, porque Ele prometeu, Ele vai ser a muralha de Jerusalém. Deixe então essa palavra para você, dizendo a mesma coisa. Confie em Deus. Ao invés de se preocupar em garantir a segurança de tudo, confie nele. Faça a sua parte em obedecer. Seja fiel, seja obediente, seja prudente, seja sábio. Busque o conhecimento da palavra do Senhor. Faça o que você tem que fazer. Posso orar por você? Quero convidar você a fechar aí os seus olhos, dar a mão para a pessoa que está do seu lado. Ore junto com a sua família nesse momento. Não me assista. Pode fechar os seus olhos e orar junto comigo. Nós vamos pedir ao Senhor que nos ensine a confiar nele, em nome de Jesus. Vamos lá? Feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa ilustração que o autor traz no livro que eu apresentei, que nos mostra algo muito importante. Senhor, às vezes a gente olha para homens e mulheres do Senhor ao longo da história e a gente pensa que eles eram pessoas que entendiam tudo o tempo inteiro. Às vezes a gente olha para o profeta Elias, a gente olha para o rei Davi, a gente olha para Moisés, para Pedro, para Paulo e a gente pensa, poxa, eram homens que entendiam tudo o tempo inteiro. Só que quando a gente olha para a palavra, eram pessoas como nós. Senhor, não é o tempo inteiro que nós entendemos o que está acontecendo. Não é o tempo inteiro que nós entendemos o que o Senhor está fazendo. E aí entra o desafio para nós. Precisamos confiar no Senhor. Senhor, gera essa confiança no nosso coração. Porque como disse Billy Graham numa certa ocasião, ele diz, nem tudo que eu leio na Bíblia eu entendo. Nem tudo que acontece na minha vida eu entendo. Mas em todo tempo eu confio. Senhor, que seja assim também para nós. Senhor, a promessa. A promessa é que o Senhor cuida. A promessa é que o Senhor estará presente. Senhor, que a gente possa confiar. Mesmo quando nada faz sentido. Mesmo quando tudo parece estar saindo do controle. Senhor, nós abrimos mão do cordel de medir, das trenas, dos controles, das calculadoras. Senhor, do relógio. Às vezes a gente tem pressa, pensando que o Senhor está atrasado. Senhor, nos ensine apenas a confiar e obedecer. Senhor, que nessa semana da confiança nós possamos realmente cravar no nosso coração isso. E que não venhamos a nos desviar disso, Senhor. Confiar sempre em Ti. Mesmo quando os diagnósticos são, Senhor, diagnósticos que vão contra aquilo que nós estávamos esperando. Mesmo quando as notícias vierem opostas daquilo que nós estávamos esperando. Mesmo quando, Senhor, as coisas acontecerem de uma maneira totalmente diferente daquilo que nós queríamos. Senhor, que nós possamos confiar. Confiar é melhor do que querer controlar o tempo inteiro. E nós queremos confiar, Senhor. Senhor, que a gente venha se afastar do ídolo segurança. Às vezes a gente está muito mais preocupado em ter controle das coisas, ter a segurança das coisas do que obedecer ao Senhor. Senhor, que a gente venha escolher o caminho da obediência sempre.
mesmo quando parecer não valer a pena, mesmo quando nós viemos a perder coisas aqui nesse mundo, Senhor, mas que a obediência sempre seja a nossa prioridade, porque isso sim é confiar no Senhor. Senhor, nós oramos com propósito nessa semana te pedindo que cada palavra venha marcar os nossos corações. Abençoe essa família que me assiste nesse momento. Abençoe a vida de cada irmão e irmã, Senhor, que acompanha esse vídeo. É a oração que eu faço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, siga firme no propósito e lembre-se, confiança, confiança, confiança. Aquela mulher da história que eu contei, ela não entendia tudo o tempo inteiro, mas ela confiava. Às vezes, aí, como eu orei, a gente olha para homens e mulheres de Deus e a gente pensa, eles entendem tudo o tempo inteiro. Não caia nesse engano. Eles confiam e que nós possamos seguir também essa receita preciosa. Confiar sempre. Deus nunca perde o controle da situação. Estamos num propósito de restauração. Você está buscando, você está clamando, você tem orado, lido a palavra, recebido ministração. Confia que a semente que tem caído no seu coração vai produzir frutos preciosos. Que a sua semana seja bênção em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família. É os votos que eu faço a ti em nome de Jesus. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.